Boa noite, amigos do Clube dos Traders do Elliotizando. Eu sou o X-Metal e esse é o nosso acompanhamento diário das ondas de Elliott no mini índice da Bovespa. De hoje bem fácil pra gente que estava seguindo os estudos de Elliott, bem típico e bem claro de se compreender. No vídeo de ontem eu tinha comentado muito com o pessoal a extensão da terceira onda, né, pessoal? Principalmente os indícios que me levaram a crer foi que se a gente estivesse matando a quinta onda nessa região de preços aqui, nós teremos um padrão quinário, né? 5 subondas de alta e não ocorreu. A gente estava aqui bem claramente num padrão ternário, o que dava indício de que viria sarrafo por aí, né, pessoal? Então o que a gente teve a fazer a princípio, e eu falei que eu não ia ficar desenhando para não recontar, mas agora já está mais do que claro. A ideia que ficou era de que haveria ainda uma remota possibilidade de não se perder esse fundo e arrebentar, mas já está totalmente descartada essa ideia. Então a ideia que ficou foram dois ciclos de baixa, né, para uma onda 1, 2, 3, 4 aqui. E agora nós estaremos na quinta subonda numa onda C ou 3 que eu não vou redesenhar ainda, né. O que fica em destaque? O primeiro gap de impulso, né, já a princípio já excluindo qualquer possibilidade de alta para o dia, perdão pessoal, qualquer possibilidade de alta para o dia, o que nos deixou com um viés baixista. E com viés baixista o que a gente tem que fazer é procurar uma subonda de baixa, que é nada mais nada menos do que um pivô, né? Quem foi um pouco mais arrojado no risco e consegue fazer um controle de risco, isso é o princípio básico de qualquer trade. Eu vejo algumas pessoas querendo descredenciar a metodologia por ver um stop de 2.000 pontos, né? E não comenta que se opera com 10 você pode reduzir o mesmo risco para 1.000 pontos. Então o manejo de risco é algo principal, é algo primordial, é algo básico de trades, né, pessoal? Então não se preocupem tanto com o tamanho do stop se você não sabe o que é manejar risco. Primeira coisa que você tem que começar a estudar no mercado para poder chegar a algum lugar algum dia, no meu ver, tá? A opinião própria é minha. Então se você não queria fazer um manejo de risco tão longo assim, é meio avesso a posições, principalmente porque uma movimentação desse tamanho, uma movimentação que geralmente não ocorre em intradia, isso foi um macete que eu passei hoje pro pessoal durante a nossa prosa, durante o intradia, era você procurar uma sub com um pivô de baixa como esse daqui, bem claro, um alvo ali em, deixa eu traçar mais perfeitinho, nossa perda de mínima que era em 300 redondo, vamos ver, 305, a nossa perda era em 300, a nossa máxima era 365 e o nosso alvo ficou bem aqui no martelo. Eu tinha arredondado para 960, eu sempre arredondo para cima, como eu falo pro pessoal, e ele passou por 5 pontos pegando a posição. Essa foi um trade muito tranquilo de se fazer, porque uma vez acionado ele não voltou para o negativo, né, depois que fechou o candle. Questão de 15, 20 minutos a gente já estava com a posição liquidada, e muito satisfatório porque a gente liquida numa mínima no intradia, né, antes da retomada. Então essa terceira subonda aqui de baixo foi bem cômoda para nós. No ponto de vista de mais longo prazo, que é aquela posição que eu falei que não daria tempo de liquidar, ela começa a se estender um pouquinho, e hoje no fechamento ela já quase vai lá nos 52 e lá vai fumaça para 51, porque fechou em 52.360, se eu não me engano. No leilão de fechamento sempre fecha um pouquinho o link antes para mandar a base e começar a gravar o vídeo. Mas está se encaminhando para cumprir esse último alvo aqui de onda 5, né, pessoal? Um detalhe importante que eu faço então é que o viés ainda está baixista nas chances de aproveitar novas quedas até essa faixa dos 52 bola, como a gente brinca no bate-papo. Mas um detalhe importante é que eu vou rascunhar aqui, tá? E por rascunho entenda-se que o gap de amanhã na abertura para baixo pode excluir, mas a princípio esse canal aqui vai traçar uma especulação, tá, pessoal? Essa é aquela parte que eu falo de dar a cara a tapa para fazer alguma coisa um pouquinho diferente do que ficar analisando o retrovisor e a gente tentar adivinhar o que vai acontecer. Óbvio que quando se trabalha nessa modalidade se erra muito, mas quando se acerta a gente tem umas oportunidades aproveitadas que compensam em muito. A ideia é que esse canal daqui esteja sendo desenhado no índice no presente momento, e que condiz muito com um fato interessante que vai ocorrer. A gente às vezes pode dar uma respiradinha por estar concluindo uma terceira sub aqui do ciclo, tá concluindo um ciclo de subs, para então embarcar na quinta subonda, né, pessoal? E eu vou dar uma ajustada aqui bem medíocre, só para
para vocês terem uma ideia do contexto, que é o que nos faz pensar e nos diferenciar um pouco do que são os robôs, né? A gente sabe que nesse final de semana nós vamos ter um fator importante para o mercado, que é... Putz, isso aqui ficou mal pra caramba. Um fator bem importante para o mercado, que é as eleições, né, galera? E isso daqui começa a me... Na minha cabeça isso, tá? Começa a me indicar, digamos assim, começa a me levantar o ouvido para uma trama conspiratória do que vai acontecer nesse mercado nas opções. A gente está terminando aqui um encerramento de ciclo de onda 3 e acho que seria muito conveniente para a nossa modalidade de análise imaginar que viria uma onda 4, ignorem esse A e B, pensem no 1, 2 quando eu estou falando isso, mas seria muito conveniente para o mercado que a gente trabalhasse de maneira ou lateral, que seria característico de uma onda 4, porque a onda 2 foi muito direcional, né, pessoal? Ou até num leve repique, dependendo de como saiam esses resultados, né? Todo mundo pensando em primeiro turno com vitória ou numa larga vantagem. Às vezes as coisas não vêm tão pessimistas quanto se pensa. E é o suficiente para o mercado dar uma animadinha ou uma correção de maneira lateral depois de tantas descidas, né? Com tantas áreas de projeção batendo e com esse canal começando a se desenhar, às vezes um gapzinho de baixa aqui para visitar os 52 bola e deixar esse canal um pouco mais inclinado, mas a fisiologia dele eu acredito que já esteja bem desenhada para a gente ter a noção básica de que antes da última cartada no mercado a gente vai ter aquele período de incerteza no mercado enjoado, né? Eu tô falando isso que é mais ou menos para o pessoal se preparar e se enunciar. E eu sempre deixo aberta a possibilidade de erro, porque isso é natural de ser humano, né? Nós erramos e só erramos quando tentamos fazer. Mas eu ficaria bem contente de ver essa... Como que eu poderia colocar? Esse script que estaria sendo desenhado por Elliott acontecendo nas próximas semanas, né? Naturalmente, a gente teria um ciclo de baixa e depois, provavelmente, se... vamos dizer assim, as perspectivas forem pessimistas, um ABC. E se as perspectivas forem positivas e o pessoal achar que não foi tão ruim assim, uma reversão de tendência. Eu fico primeiramente com a primeira opção, pelo meu caráter apocalíptico e por acreditar que a inércia no mercado é uma das forças mais fortes que ele tem. Então quando engata uma baixa, isso a gente viu depois de engatar uma alta, que assim dessa maneira, não tinha vídeos no mercado ainda, mas não pelo menos no YouTube, mas a gente viu esse canal de alta aqui trabalhando por muito tempo, né? E quando ele é perdido começa a se trabalhar um canal de baixa, e quando esse canal de baixa for perdido vai começar a traçar um canal de alta. Mas notem que é muito mais fácil o canal começar a trabalhar acima da linha do canal propriamente dito do que abaixo, por causa desse fator de inércia, né? O que está subindo tende a subir, o que está caindo tende a cair, e só acaba quando termina, galera. Então eu gostaria de aconselhá-los, né? Não estou aqui para mandar ninguém, mas aconselhá-los a serem bem cautelosos e pensar friamente antes de mudarem a opinião, antes do mercado mudar a opinião, né? Essa é uma tendência que já vem se instalando há longo tempo, com muitos dados fundamentalistas que colaboram com ela. Não é uma tendência tão longa assim, não é de simples caráter especulativo quanto uma intradia. Então levantem a orelha, estudem bem e levem em consideração. Esse é o conselho que eu tenho para deixar para quem está começando, quem está meio sem norte, né? Esses vídeos, como eu falei ontem, eu acho antes de ontem, esses vídeos sempre são para quem ainda está buscando um jeito no mercado, quem está conhecendo e quem está ampliando a sua visão, né? Se você já tem um modelo fundamentado, testado e embasado que você acredita fielmente, siga ele, a disciplina acima de tudo. Mas se você ainda está no seu botezinho salva-vidas no mar de tubarões, escuta o conselho do amigo. Espero que todos tenham aproveitado e tenham gostado do vídeo de hoje. Aquela perspectiva já foi solta no meio do dia, mas eu reitero aqui pro pessoal que ainda nós temos uma pernadinha de baixa para ver na modalidade como eu vejo a princípio essa contagem. Então buscar períodos de baixa. Um ótimo descanso a todos, bons estudos. Quem gostou, se inscreve, eu deixo aqui sempre o botãozinho vermelho para o pessoal se inscrever. Deixa o like no vídeo para ajudar, compartilha para divulgar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e bons trades amanhã. Abraço.